Noite Escura, de São João da Cruz. Neste livro, primeiramente se põem todas as canções que hão de explicar. Depois, será feita a declaração de cada uma em particular, precedendo sempre a canção à declaração, e de modo idêntico, proceder-se-á com cada verso de Perse. Nas duas primeiras canções, descrevem-se os feitos das duas purificações espirituais. Aqui se opera na parte sensitiva e aqui se realiza na parte espiritual do homem. Nas outras 6 canções, declaram-se vários e admiráveis feitos da iluminação espiritual e da união de amor com Deus. Canções da alma. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamadas, ó ditosa ventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. Na escuridão segura, pela secreta escada, disfarçada, ó ditosa ventura, na escuridão velada, já minha casa estando sossegada. Em noite tão ditosa, e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa, sem outra luz nem guia, além da que no coração que me ardia. Essa luz me guiava, com mais clareza do que a do meio-dia, aonde me esperava, quem eu bem conhecia, em sítio onde ninguém aparecia. Primeiro livro, em que se trata da noite do sentido. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamadas, ó ditosa ventura, saí sem ser notada, já a minha casa estando sossegada. A alma conta, nesta primeira canção, o modo e maneira que teve em sair, quanto ao apego de si e de todas as coisas, morrendo por verdadeiras mortificações, e todas elas, e a si mesma, para assim chegar a viver vida doce e saborosa com Deus. E diz, como este sair de si, e todas as coisas se realizou em uma noite escura. O que aqui significa a contemplação purificadora, conforme se dirá mais adiante. Tal purificação produz passivamente na alma a negação de si mesma e de todas as coisas. Esta saída, diz ainda a alma, foi possível efetuá-la graças à força e o calor que para isso lhe deu o amor de seu esposo. Nesta mesma contemplação obscura, assim encarece a ventura que teve em caminhar para Deus através dessa noite. Como tão próspero sucesso que nenhum dos 3 inimigos, mundo, demônio e a carne, que são os que sempre se opõem a este caminho, a pudessem impedir. Com efeito, a dita noite de contemplação purificadora fez com que adormecesse e amortecesse, na casa de sua sensualidade, todas as paixões e apetites, quanto a seus desejos e movimentos contrários. Diz, pois, o verso, em uma noite escura. Primeiro capítulo. Põe-se o primeiro verso, começando a tratar das imperfeições dos principiantes. Nesta noite escura, começam a entrar as almas quando Deus as vai tirar do estado de principiantes, ou seja, o estado dos que meditam, e as começa a pôr nos dos aproveitados ou proficientes, que é já o dos contemplativos, a fim de que, passando pela noite, chegue ao estado dos perfeitos, o da divina união da alma com Deus. Para entender e declarar melhor que a noite seja esta pela qual a alma possa passar e por que razão Deus nela a põe, será conveniente tocar aqui algumas particularidades dos principiantes. Trataremos disto com a brevidade possível. Mesmo assim, será proveitoso para estes principiantes e fará com que, vendo a fraqueza do seu estado, se animem e desejem que Deus os ponha nesta noite aonde se fortalecem e confirmam nas virtudes, e se dispõem para os inestimáveis deleites do amor de Deus,
embora nos detenhamos um pouco, não será mais do que o necessário. Depois, trataremos logo desta noite escura. Convém saber que a alma, quando determinadamente se converte a servir a Deus, de ordinário é criada e regalada pelo Senhor, com o mesmo procedimento que tem a mãe amorosa com a criança pequena. Ao calor de seus seios, acalenta, com leite saboroso e manjar delicado a vai nutrindo, e em seus braços a carrega e acaricia. À medida, porém, que a criança vai crescendo, a mãe vai lhe tirando o regalo, e escondendo o terno amor que lhe põe. Põe sucos de aloe amargo no doce peito. Desce o filhinho dos braços e o faz andar por seus próprios pés, para que, perdendo os modos de criança, se habitue às coisas maiores e às mais substanciais. Qual amorosa mãe procede a graça de Deus, quando, por novo calor e fervor no serviço do Altíssimo, torna, por assim dizer, ager a alma. Primeiramente, lhe concede doce e saboroso leite espiritual, sem nenhum trabalho da alma, e em todas as coisas divinas. E com grande gosto para ela, nos exercícios espirituais, dando-lhe Deus, então, seu peito de amor eterno, como a criancinha terna. A alma acha seus deleites sem passar muito tempo a fazer oração, e, porventura, até noites inteiras gastas nesses exercícios. Seus gostos são as penitências, seus contentamentos, os jejuns. Suas consolações estão em receber os sacramentos e comungar as coisas divinas. E embora o faça com muito fervor e assiduidade, praticando esses exercícios com sumo cuidado, todavia não deixa de proceder em todas essas coisas com muitas fraquezas e imperfeições. Sob o ponto de vista espiritual, são movidas as almas a estas mesmas coisas e exercícios espirituais pela consolação e gosto que acham nisso. E, não estando ainda habituadas por exercícios de fortes lutas nas virtudes, daí lhe vem em todas as suas obras espirituais muitas faltas e imperfeições. Com efeito, cada qual age conforme o hábito de perfeição que possui. Ora, como estes principiantes não puderam ainda adquirir hábitos fortes, necessariamente hão de obrar fracamente, quais meninos fracos. E para que, com mais clareza, apareça esta verdade e se veja quão faltos estão os principiantes em matéria de virtudes, nas coisas que fazem com felicidade. Levado pelo gosto, iremos notando pelos 7 vícios capitais alguma das muitas imperfeições em que cai. Conhecer-se-a, então, claramente com as suas obras são de pequeninos. Também se há de ver quantos bens traz consigo a noite escura, de que em breve trataremos, pois limpa e purifica a alma de todas essas imperfeições. Segundo capítulo. Trata de algumas imperfeições que têm os principiantes acerca dos hábitos da soberba. Nesta prosperidade, sentem-se estes principiantes tão fervorosos e diligentes nas coisas espirituais e exercícios devotos, que, embora as muitas coisas santas de se humilhem, devido à imperfeição deles, muitas vezes lhe nasce certo ramo de soberba, oculta de onde vem a ter alguma satisfação de suas obras e de a si mesmo. Nasce-lhes também certa vontade, algo vã, e às vezes muito vã, de falar sobre os assuntos espirituais diante de outras pessoas, e ainda, às vezes, de ensiná-los mais do que de que aprendê-los. Condenam em seu coração os outros, quando não os veem com o modo de devoção que eles queriam. E chegam até a dizê-lo claramente. Torna-se semelhante aos fariseus, que, louvando a Deus, se gabava das obras que fazia, enquanto desprezava os publicanos. A estes mesmos principiantes, frequentemente o demônio aumenta o fervor e desejo de fazer estas e outras obras, para que juntamente lhe vá crescendo a soberba e presunção. Sabe muito bem,
o inimigo que todas estas obras e virtudes, assim praticadas, não somente de nada valem, mas se tornam prejudiciais a ele. E a tanto mal costumam chegar alguns, que ninguém quereriam bem, senão eles mesmos. Assim, com obras e palavras, aproveitam toda ocasião para condenar e difamar o próximo, em vez de considerarem a trave que tem em seus olhos. Ficam a observar o argueiro nos olhos do seu irmão, e como um mosquito alheio, e engolem o seu próprio camelo. Às vezes também, quando seus mestres espirituais, confessores e prelados, não lhe aprovam o espírito e o modo de proceder, estes principiantes desejos de ver suas coisas estimadas e louvadas, julgam não ser compreendidos, ou que os mestres não são espirituais, porque não aprovam ou não condescem com o que lhes querem. Consequentemente, logo, desejam a procurar e tratar com os outros que lhe enquadrem aos gostos, pois ordinariamente desejam tratar de seu espírito com o que imaginam há de louvar-vos e estimá-los. Fogem como da morte aqueles que os desfazem, a fim de os pôr em caminho seguro. Chegam até a tomar orizeja dele. Com grande presunção, costumam propor muito e fazer pouco. Têm por vezes muitas vontades de serem notados pelos outros, quando ao seu espírito e à devoção. Para isso dão mostras exteriores de movimentos, suspiros e outras cerimônias, e até alguns roubamentos, em público mais do que em segredo, nos quais os ajuda o demônio. Tem complacência e muitas vezes desejo de que se veja aquilo. Muitos querem ter precedência e privação com os confessores, donde lhes nasceram mil invejas e inquietações. Tem vergonha de dizer seus pecados claramente, para que os confessores não os tenham em menos conta, e na acusação de suas culpas vão colorindo e disfarçando, de modo a dar-lhes aparências de menos grave. E isto, na verdade, mais é excusar do que acusar. Às vezes, buscam os outros confessor para que eles dizerem as culpas mais graves, a fim de que o primeiro não pense que ele tem defeitos, mas somente virtudes. Para tão insistentes em dizer só o bem que há neles, e com termos esclarecidos no desejo de que tudo pareça melhor, no entanto, fora muito mais humildes, como diremos, não encagrecer, e terandes vontade de que nem o confessor, nem as pessoas, algumas, os tivessem em boa conta. Também, algum destes têm pouco suas faltas, outros se entristecem em demasia, quando vêm suas quedas, pensando que já haviam de ser santos, e assim aborrecem-se contra si mesmos, com impaciência, o que é outra imperfeição. Costumam ter grande ânsia de que Deus lhe tire as imperfeições e faltas, mas pelo motivo de se verem sem a importunação dela e em paz, do que por amor de Deus. Não reparam que, se elas tirassem, se tornariam porventura mais soberbos e presunçosos. São inimigos de louvar a outros, e muito amigos de que os outros os louvem, pretendendo por vezes alcançar esses louvores, no que se assemelham às virgens loucas, que tendo as lâmpadas apagadas, buscavam óleo fora. Destas imperfeições, alguns chegam a cair em muitas outras, com grande intensidade, e a proceder muito mal. Outros, porém, não chegam a tanto. Alguns têm mais e alguns menos. Ainda há outros que têm somente primeiros movimentos, ou pouco mais. Todavia, muitos poucos. Entre estes principiantes são os que, no tempo dos seus fervores, não caem em algum desses defeitos. Ao contrário, as almas que, nesses princípios, caminham com perfeição, procedem de modo muito diverso e com outra têmpera de espírito. Muitos aproveitam e se edificam da humildade. Não só têm em nada suas próprias coisas, mas pouco satisfeitas são de si mesmas. A todos que mais consideram como muito melhores,
e costumam ter uma santa inveja, com vontade de servir a Deus como estes o servem. Quando mais fervorosos, andam, e quanto mais obras fazem, se aplica com gosto a elas. Como caminham na humildade, tanto melhor conhece o muito que Deus merece, e o pouco que é tudo quando por eles fazem. Assim, quanto mais fazem, tanto menos se satisfazem. Tão grandes obras em amor e caridade queriam fazer por Deus, que lhe parece nada, tudo quanto é obram. E é tão solícito este cuidado de amor que os ocupa e embebe, para nunca repararem se os outros fazem muito ou pouco por Deus. Quando nisso reparam, sempre, como digo, creem que todos os outros são muito melhores que eles mesmos. Desde sentir-se baixo e humilde, nasce-lhes o desejo de que os outros os tenham também em pouca conta, e desfaçam e destimem suas coisas. Vão ainda mais além, quando os outros querem louvar e estimar-lhes boas obras, de modo algum o pode crer, pois lhe parece estranho que ele se diga aquele bem. Estas almas, com muita tranquilidade e humildade, têm grande desejo de serem ensinadas por qualquer pessoa que lhe possa causar proveito. Muito ao contrário, os primeiros, de que falamos acima, querem ensinar tudo, até quando parece que alguém lhe ensina. Eles mesmos lhe tomam a palavra da boca, como alguém já o sabe muito bem. Os que vão com humildade estão muito longe do desejo de quererem serem mestres de alguém. Estão sempre prontos para caminhar ou mudar de caminho, se lhe mandarem assim. Jamais pensam acertar por si mesmo em todas as coisas. Ao ver o próximo louvando, alegra-se, e todo o seu pesar é não servirem a Deus como os outros fazem. Não tem vontade de dizer suas coisas, porque as tem em tão baixa conta, que mesmo aos seus mestres espirituais lhe custa falar, pensando que não merecem ser ditas. Mas vontades têm de dizer suas faltas e pecados, os que os compreendam, do que mais suas virtudes, e por isto se inclinam mais a tratar de sua alma com quem menos importância dá às suas coisas e ao seu espírito. Esta disposição própria do espírito simples, puro e verdadeiro é muito agradável a Deus, como permanece estas almas humildes. O espírito da sabedoria de Deus logo as move e inclina a guardar escondidas os seus tesouros no íntimo, e a lançar fora seus males, porque aos humildes o Senhor dá, juntamente com as outras virtudes, esta graça, assim como a nega aos soberbos. Darão esses humildes o sangue de seu coração, a quem serve a Deus, e ajudarão, quando lhe for possível, para que ele seja servido nas imperfeições em que se vêem cair. Sofrem a si mesmo com humildade e mansidão de espírito, em amoroso temor de Deus, pondo nele sua confiança. Almas, porém, que no princípio caminham com esta maneira de perfeição, existem conforme ficou dito, e assim o entendo. Em pequeno número, e muito poucos são as que não caem nos defeitos contrários, com o que já nos contentaríamos. Por este motivo, Deus põe na noite escura, como depois diremos, aqueles que quer purificar de todas essas imperfeições e levar adiante. Sou Mona Lisa e uso esse canal para evangelizar. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Que Teresa derrame sobre ti uma chuva de rosas.